Olá, aqui quem está falando é a Thalita Ramalho. Eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Brasília, campus estrutural. Eu, juntamente com o meu grupo, que é composto pela Esther, Marcelo, Mariana, Natália, Raquel e Rodrigo e Vitor, estamos fazendo esse podcast que é sobre o capítulo 3.3 do livro Análise de Matemática para a Licenciatura, do Geraldo Ávila. Nesse capítulo, iniciamos falando sobre Dedekind. Vários matemáticos cuidaram da construção dos números reais, mas as teorias que permaneceram foram as de Cantor e a de Dedekind. E esse capítulo é direcionado para o autor Dedekind. Richard Dedekind, quando ele foi ensinar cálculo diferencial, ele teve dificuldade por causa da falta de fundamentação dos números reais, principalmente para explicar que a função crescente limitada tem limite. Para sanar essa dificuldade, ele se inspirou na teoria de proporções de Eudoxo. Ele conta que a teoria dele e muitas outras foram fundamentadas na de Euclides sobre a igualdade das razões. 3.1 Corte de Dedekind. Inspirado em Eudoxo, ele percebeu que os números racionais podem ser separados em dois conjuntos. Por exemplo, escolhemos um número racional R. Esse separaria o conjunto em dois grupos. Os que estão à esquerda dele, que seriam os menores, e os que estão à direita dele, que seriam os maiores. E o número R seria o responsável por fazer esse corte. Usando o raiz de 2 como exemplo, a gente pode falar que o raiz de 2, ele seria a separação dos elementos dos conjuntos. E os da esquerda seriam os que estão se aproximando por falta, né? Porque falta um complemento para chegar no valor raiz de 2. E nesse conjunto, a gente tem todos os menores de raiz de 2, incluindo o zero e os negativos. E os elementos da direita, que seriam os que estão acima do valor de 2, eles seriam os que estão se aproximando da raiz de 2 por excesso. E o raiz de 2 em si, ele é o elemento de separação entre os que estão à esquerda e os que estão à direita, os que estão por excesso e os que estão por falta. Definição de corte de Dedekind. Corte de Dedekind, ou simplesmente corte, é todo par ED de conjuntos não vazios de números racionais, cuja união seja Q, e tais que todo elemento de E seja menor que todo elemento de D. Tomando como ponto de partida essa definição, Dedekind postula que todo corte possui elementos de separação, que tanto pode ser incorporado a E como o seu maior elemento ou a D como o seu menor elemento. Suponhamos que o elemento de separação seja sempre incorporado a D. Assim, em todo corte, o conjunto D terá mínimo. E os cortes que não são determinados por números racionais darão origem a uns números irracionais. Um exemplo é o caso de raiz de 2, número que conhecemos pelas raízes, que são números racionais, aproximadas por falta e por excesso. Dois conjuntos numéricos E e D, que constituem o corte ED, que define o número irracional raiz de 2. Dedekind observa que a existência de corte sem elementos de separação no conjunto dos números racionais
é a expressão aritmética da descontinuidade de Q, ao passo com a disjunção de novos elementos, os números irracionais. Obtemos o conjunto R dos números reais, que ao contrário de Q, é agora um contínuo numérico, pois os irracionais vêm preencher as lacunas de descontinuidade então existentes em Q. Bom, sobre a relação de ordem, não basta apenas juntar aos números racionais os novos elementos para obter os números reais. Então, por exemplo, devemos introduzi-la em R de forma a preservar a ordem já existente entre os racionais. Para isso, sejam alfa e beta dois números reais quaisquer, caracterizados pelos cortes que determinam no conjunto Q. Assim, alfa será igual a E1D1 e beta igual a E2D2. Dizemos que alfa é igual a beta se E1 é igual a E2 e alfa é menor que beta se E1 é um subconjunto próprio de E2. Essa ordem de fato preserva a ordem já existente em Q, pois se alfa e beta forem ambos racionais, a definição que acabamos de dar de que alfa é menor que beta significa que todo valor aproximado por falta de alfa também é de beta, mas se este tem valores aproximados por faltas superiores a todos os de alfa, que é exatamente como deve ser para preservar a ordem pré-existente em Q. Além da relação de ordem, é necessário definir a adição e a multiplicação de números reais, os inversos aditivo e multiplicativo, e demonstrar todas as propriedades já conhecidas para os números racionais, bem como demonstrar que tudo que já valia no conjunto dos números racionais permanece válido dentro da nova estrutura dos números reais. A maneira natural de definir a soma de dois números reais é a seguinte: seja alfa igual a E1, D1 e beta igual a E2, D2, consiste em construir o par E e D igual a alfa mais beta, onde E é o conjunto das somas de elementos de E1 com elementos de E2 e D é o conjunto das somas de elementos de D1 com elementos de D2. Mas para facilitar a demonstração, é mais conveniente adotar a definição dada a seguir. Seção 3.3, definição. Dados os números reais alfa igual a E1, D1 entre parênteses e beta igual a E2, D2 entre parênteses, nós podemos definir que a soma de alfa e beta é o corte E,D entre parênteses, onde o E ele é igual a x mais y, tal que o x pertence a E1 e o y pertence a E2, e o D ele é o conjunto dos demais números racionais. Para a gente provar que esse corte é realmente um corte, nós precisamos primeiro provar que o conjunto E e o conjunto deles não são vazios, e que se x pertence a I e y pertence a D, então o y ele tem que ser necessariamente maior do que o x. Para provar que o conjunto E ele não é vazio, então nós podemos falar que o conjunto E ele é diferente do conjunto vazio. Isso segue do fato de que o E1 e o E2 eles são diferentes do vazio, de forma que existe algum x mais y que pertence a E. Agora, para provar que o D é diferente de um conjunto vazio, nós podemos tomar x pertencente a D1 e y pertencente a D2, e a soma desses elementos x mais y, eles logo pertencerão ao conjunto D, pois x mais y é maior que todo elemento de E. Logo, nós provamos que o conjunto E e o conjunto D, eles não são vazios. E para terminar essa demonstração, nós temos que provar que todo elemento de E ele é menor que todo elemento de D. Para a gente fazer isso, então, a gente considera um x pertencente a E e um y pertencente a D, e a gente vai supor, por absurdo, que o x ele é maior do que o y. Lembrando que para ele ser um corte, o y tem que ser maior
do que o x. Então aqui nós vamos considerar que o x ele é maior do que o y. Logo, nós temos que o x ele é igual a y mais a, sendo a maior que zero. E como x pertence ao E, o conjunto E, então existe um M pertencente a E1 e um N pertencente a E2, tais que a soma desses elementos M mais N, eles são igual a X. Disso, nós temos que o Y ele vai ser igual a X menos A. Pegando a primeira equação, que nos diz que o X é igual a Y mais A, nós vamos substituir o X nessa equação, no qual nós vamos obter que o Y ele é igual a M menos A mais N. E como M menos A ele pertence a E1 e o N ele pertence a E2, nós concluímos que o Y ele pertence a E, o que é um absurdo, considerando que o Y ele tem que pertencer ao conjunto D e ele tem que ser maior do que o X. Então, por absurdo, como o Y pertence a E aqui, isso é um absurdo, então logo nós temos que aceitar que o X é de fato menor do que o Y, como queremos provar, ou seja, é um corte. O conjunto Q como subconjunto de R. Seja φ a aplicação que leva cada R pertencente a Q, na classe E, D, entre parênteses, cujo elemento de separação é R. Logo, através de provas, nós podemos concluir que o φ de R mais S ele vai ser igual ao φ de R mais o φ de S. O R menor do que o S, o R é menor do que o S se somente se o φ de R for menor que o φ de S. Assim nós temos também que o φ de R, o produto de RS é igual a φ de R vezes φ de S. E, por fim, o φ de R ele é igual a zero se o R for igual a zero. Então, isso mostra que quando somamos ou multiplicamos dois elementos RS em Q, as imagens φ de R e φ de S, elas se somam ou se multiplicam respectivamente. Oi, gente! Aqui é a Mariana e chegou a minha vez de falar um pouco sobre o Teorema de Dedekind, que diz que todo corte de números reais possui um número real como elemento separador. Então, todo o nosso trajeto do podcast até agora foi mais ou menos mostrando que o intuito do Dedekind era que todos os cortes tivessem um elemento de separação. E ele conseguiu isso postulando a existência desse elemento separador quando o corte não fosse determinado por um número racional. Então, o próprio Dedekind provou que todos esses cortes de números reais já possuem um elemento separador. Ou seja, não vai mais acontecer o que acontecia antes com os cortes de números racionais, os quais não tinham elemento separador e davam origem aos números irracionais. Então, podemos dizer que o conjunto dos números reais é um corpo completo. Mantenham isso em mente, porque outro teorema importante que se demonstra é que qualquer corpo ordenado completo é necessariamente isomorfo ao corpo dos números reais. Ou seja, só existe um corpo ordenado completo, que era o principal intuito do próprio Dedekind, além de provar que existia o conjunto dos números reais. Ele queria falar que a construção dos números reais a partir dos números racionais é importante para provar que existe um corpo ordenado completo. Então, o objetivo dele era que, a partir dos números reais, o conjunto dos números reais, a gente pudesse provar que existe um corpo ordenado completo. Então, recapitulando, mesmo com a identificação dos números racionais como cortes racionais, a construção dos números reais ainda estava incompleta. Então, quando pensamos na existência do elemento separador, quando o corte não é racional, ficamos tentados a repetir o processo, utilizando agora os conjuntos dos cortes e assim vamos. Mas para o teorema de Dedekind, que afirma que todo corte de números reais possui um número real como elemento separador, com ele a gente garante que esse processo não é possível de ser realizado, esse processo de utilizar os conjuntos dos cortes. Então,
O livro, ele traz o teorema sendo todo corte de números reais possui um número real como elemento separador, mas a gente pode expandir um pouco mais, a gente pode elaborar esse teorema da seguinte forma. Sejam AB subconjuntos de números reais, tal que 1. A união B igual ao conjunto dos números reais, então igual a R. 2. A interseção B é igual ao vazio. 3. A diferente de vazio e B diferente de vazio. 4. Se alfa pertence a A e beta pertence a B, temos alfa menor que beta. O que a gente pode concluir com isso? Existe um único número real, gama, tal que alfa menor ou igual a gama para todo alfa pertencente a A. Também existe um único número real, gama, tal que gama é menor ou igual a beta para todo beta pertencente a B. Ou seja, teremos que alfa menor ou igual a gama menor ou igual a beta. Então, existe um único número para separar. Essa seria a versão elaborada do teorema de Dedekind, que não é mostrado no nosso livro base. Eu vou deixar a referência que eu usei para essa parte aqui no final do vídeo, então esperem. Mas, basicamente, essa versão elaborada só diz que todo corte de números reais possui um número real como elemento separador, que nesse caso era o nosso gama. Espero que vocês tenham entendido a referência aqui no final e vamos continuar falando um pouco sobre Dedekind. Eu vou falar sobre a definição de supremo. No livro ela é a 3.5 e o enunciado diz assim: chama-se supremo de um conjunto C a menor de suas cotas superiores. Bom, para ser o supremo de um conjunto C, o número S seria o número que é o supremo. Ele precisa satisfazer duas condições. A primeira é que existe um Czinho que é menor ou igual a S para todo Czinho pertencente a Czão. Czão é o conjunto, certo? O conjunto que tem o supremo. Então, ela está falando essa condição, né? Ela está falando que S vai ser a cota superior de Czão, ou seja, esse número S. E a segunda condição é: dado qualquer número epsilon maior que zero, existe um elemento Czinho pertencente a Czão à direita de S menos epsilon. Isto é, tal que S menos epsilon seja menor que C. Ou seja, ele está falando que não há outra cota menor do que essa. Logo, essa cota ela vai ser a menor de todas as cotas. E após isso, a gente tem um teorema em que ele vai falar que todo conjunto limitado superiormente ele tem supremo, que é o teorema 3.6. Daí o enunciado dele diz assim: todo conjunto não vazio de números reais limitado superiormente possui supremo. Então, tem a demonstração. Na demonstração, a gente pode pensar, ele começa falando assim, ó: seja C o conjunto em questão, ou seja, o conjunto que é limitado superiormente, certo? E seja E o conjunto de todos os números reais que sejam menores que algum elemento de C. E seja D o conjunto dos números reais restantes. Então, eu tenho três conjuntos: C, o conjunto do enunciado do teorema. Eu tenho o conjunto E, que vai ser o conjunto dos números reais que são todos os elementos desse conjunto eles vão ser menor que algum elemento de C, e D, que é o conjunto dos números reais restantes, né, que sobraram. Por essa
própria definição do que é o conjunto E e do que é o conjunto D, a gente pode perceber que esses dois conjuntos eles são um corte nos reais. Daí, pelo teorema 3.4, esse corte, que é o teorema anterior que a gente viu sobre cortes de Dedekind, esse teorema, ele possui... esse teorema não, desculpa. Esse corte, ele possui algum elemento de separação, certo? E esse elemento, a gente vai chamar ele de alfa. E ele vai ser, esse elemento, pela própria definição que a gente viu anteriormente, ele vai ser o maior elemento de E ou o menor elemento de D. No entanto, a gente sabe que alfa ele não pode pertencer a E. Por quê? Se ele pertencesse a E, ele seria o menor elemento do que, no caso, se esse alfa ele pertencesse ao conjunto E, ele seria o menor elemento do que um elemento Czinho pertencente ao conjunto C. E o mesmo seria verdade de todos os elementos betas que vão estar entre alfa e C, onde esses elementos betas eles pertencem a E, ao conjunto E. Só que aí, se isso acontecesse, alfa ele não seria o elemento de separação de E e D. E assim a gente pode concluir que alfa ele vai ser o menor elemento de D, ou seja, a menor cota superior de C, que era o que a gente queria provar, certo? Daí a gente tem que, essa demonstração, a gente não tem como saber se o supremo ele vai ser, se ele é ou não o máximo do conjunto. E, claro, o conjunto ele tem o máximo, e esse também vai ser o supremo. Mas também existe conjuntos que pode não ter máximo, certo? E outro, a gente tem aqui um exemplo de um conjunto cujo supremo ele não é o máximo, que é, por exemplo, qualquer intervalo aberto à direita. Como a gente tem um exemplo aqui no livro, que é menos 5 fechado, certo? Fechado no menos 5 até 12, aberto no 12. E esse conjunto que vai do menos 5 até fechado até o 12 aberto, ele vai ser igual a todo x pertencente aos reais, tal que x seja maior ou igual a menos 5 e menor que 12. Como a gente pode ver, esse conjunto ele não tem máximo, mas ele tem o 12 como seu supremo, certo? E é isso. Olá! Hoje iremos tratar da definição do ínfimo de um conjunto. Essa definição, no livro da disciplina, está dentro do capítulo 3.3, que trata acerca do corte de Dedekind. A definição em si, ela está numerada como definição 3.7. E qual é esta definição? Chama-se ínfimo de um conjunto a maior de suas cotas inferiores. Ou seja, para necessariamente seguir duas condições. Essas condições são, dado o elemento S, que vai ser o meu ínfimo, ele tem que ser menor ou igual a um elemento pertencente do conjunto, seja esse elemento qualquer um. Qual é a maneira formal que essa condição é trazida? S é menor ou igual a C, para todo C pertencente ao conjunto Czão. Ou seja, o ínfimo ele tem que ser menor ou igual ao menor elemento desse conjunto, que ele é chamado a maior de suas cotas inferiores. Qual é a segunda condição? Dado qualquer número epsilon maior que zero, existe um elemento C pertencente ao Czão, tal que C seja menor que o S somado com o epsilon.
Ou seja, o epsilon na matemática ele é usado para representar um número bem pequeno. Então, o que essa segunda condição traz? Que a nossa cota inferior somada com um número muito pequeno, esse número vai existir no conjunto, vai estar no conjunto. Então, a palavra-chave aqui da nossa segunda condição é existe um elemento C que seja menor do que a soma da cota inferior com um número muito pequeno. Certo? Mas para evidenciar isso e fixar esse conceito, nada melhor do que exemplos. Por exemplo, se pegarmos o conjunto dos números naturais, esse conjunto vai possuir ínfimo e também, para completar o raciocínio, vai possuir supremo. Bem, o conjunto dos números naturais se inicia e seguem infinitamente. Bem, o número 1 é uma cota inferior deste conjunto. O número 1 é o ínfimo? Sim, pois o número 1 é a maior das cotas inferiores. Para provar que o 1 ele é a cota, não que a cota inferior, para provar que o 1 seja um ínfimo, basta provar que o 1 é menor ou igual a qualquer elemento deste conjunto, e ele somado com um epsilon positivo, vai existir um número que seja maior. Na verdade, o 1 somado a um número natural, ele vai ser maior que um número presente desse conjunto. Então, 1 somado a um número natural, provavelmente esse número obtido vai ser maior que o 1. Então, o número 1, ele é um ínfimo que está presente no conjunto dos números naturais. É o ínfimo do conjunto dos números naturais. Agora, mudando o conjunto, vamos analisar o conjunto de números reais. Este conjunto possui ínfimo e supremo? Bem, não é possível encontrar nenhuma cota superior e nenhuma cota inferior com este conjunto. Então, um conjunto que não possui cota superior e cota inferior, ele também não vai possuir supremo ou ínfimo, já que não tem cota superior nem inferior. E para finalizar, dado o conjunto 1 sobre n, de tal forma que o primeiro elemento seja 1 sobre 1, o segundo 1 sobre 1 meio, o terceiro 1 terço, quarto 1 quarto, e assim sucessivamente. Este conjunto possui ínfimo ou supremo? Bem, analisando este conjunto, podemos notar que esse conjunto ele é estritamente decrescente. Então, o primeiro elemento já vai ser a sua cota superior. Então, temos que o 1 ele vai ser a menor das cotas superiores. E esse número, conforme ele seja tão grande quanto se queira, ele vai se aproximar do zero. Mesmo ele nunca embora ele nunca seja o número zero, ele vai se aproximar do zero, de tal forma que o zero seja uma cota inferior. Ou melhor, o zero ele é a maior das cotas inferiores. Então, mesmo o zero não pertencendo a este conjunto, o zero limita esse conjunto inferiormente. E ele também vai ser a cota inferior. E para finalizar, para demonstrar as propriedades, na verdade as duas condições, de que a cota inferior ela vai ser menor ou igual a um elemento do conjunto. E dado um epsilon é maior que zero, né? A cota inferior somada com esse epsilon vai ser menor que um elemento do conjunto, ou seja, existe um elemento.
As duas demonstrações são até que parecidas, porque vamos partir da proposição de que existem duas cotas superiores. Vamos supor, por absurdo, que existam duas cotas superiores distintas, e a conclusão que iremos chegar é que, dados as duas cotas que supomos, elas na verdade vão ser iguais. Então isso vai acabar ocasionando uma contradição.